Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar para vocês como a gente trabalha com os timers do microcontrolador CH32V003. O 32V003 ele possui três timers. Ele possui o SysTick Timer, que é um timer de 32 bits que está atrelado ao processador. E ele também tem um timer de propósito geral, que é um timer mais simples, e um timer avançado. Hoje eu vou demonstrar para vocês apenas um uso simples desses timers, não vou demonstrar nada avançado. Eu vou demonstrar para vocês como a gente pode criar funções de temporização e como a gente pode usar o nosso timer para executar duas coisas ao mesmo tempo. O que seria isso? Por exemplo, você tem uma função que gera um tom, uma alteração no pino que vai gerar um tom em um alto-falante. Só que cada tom que você fizer, ele vai ocupar um espaço de tempo diferente. Então, por exemplo, você tem uma função que gera um tom, que gera uma nota dó, por exemplo, ela vai ter uma duração x. Uma nota ré vai ter x mais um outro tempo. Então, como que eu temporizo essas duas notas para ser... eu quero que a dó, a ré, a mi, a fá, a sol, a lá e a si dure 1 segundo cada uma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar um timer para temporizar essa duração e dentro do timer eu executo essa alteração de pinos que vai gerar o nosso som das nossas notas. Eu não vou demonstrar nada sonoro hoje, foi apenas um exemplo, né? Eu vou demonstrar apenas com um LED hoje, para demonstrar que o timer está realmente funcionando. E qual a vantagem de construir uma função que usa o timer, ou usar o timer propriamente dito, em vez de usar funções de delay de milissegundos e microsegundos que vem nas IDEs? Bom, é que usando diretamente o timer, você vai ter um valor muito mais apurado, você tem o prescaler, então você pode fazer delays de até nanosegundos. Claro que seu pino tem também que suportar essa velocidade. Se o seu pino suporta trabalhar em velocidade de nanosegundos, você pode usar o timer para temporizar um sinal de comunicação, por exemplo. Bom, o primeiro timer que eu vou demonstrar para vocês é o SysTick Timer. É o timer padrão e também é o timer que é usado nas funções de delay milissegundos e na delay microsegundos que já vem na IDE Moonriver Studio. Eu configurei meus pinos 1, 2 e 3 do porte C para ser saída, que estão os meus LEDs. Inicio em nível baixo, que a configuração do WASH eu não vou usar hoje. Também não vou usar. E temporização inicial para estabilização. Beleza, eu tenho meu programa limpo aqui. E é aqui dentro que a gente vai desenvolver os nossos testes. Bom, mas como que a gente vai começar a trabalhar com nossos timers? Agora a gente vai precisar olhar o nosso manual de referência do 32V003. Bom, aqui eu tenho o nosso manual de referência. E o SysTick Timer a gente vai achar dentro do PFIC, aqui, ó, nesse capítulo aqui, ó. E depois a gente tem o Advanced Control Timer, o Timer 1 e o Timer de propósito geral, o Timer 2. Bom, eu vou começar aqui com o nosso SysTick. Então aqui, ó, para o 32V003, o núcleo vem com um computador de 32 bits. Então, isso aqui é interessante saber, porque apenas o SysTick ele possui 32 bits para contagem. Os outros dois timers são de 16 bits. O SysTick, por padrão, ele vem com o clock principal do sistema dividido por 8, 48 MHz dividido por 8. Você pode alterar para o clock principal, só que aí não vai bater. Se você colocar 1000 milissegundos lá, não vai ser mais 1000 milissegundos, vai executar muito mais rápido. Bom, você rola a página então até você chegar aqui, ó. STK, SysTick Registry Description, descrição dos registradores do SysTick.
Então você tem todos os registradores aqui, ó. Todo timer ou todo periférico que você tem no microcontrolador, ele tem o seu registrador de controle principal. Nesse registrador aqui, o que, que a gente tem? A gente tem a ativação das interrupções, auto reload, e aqui, ó, como eu estava dizendo, eu posso escolher ou para trabalhar com clock full principal ou dividido por 8. Por padrão, 0, ele já vem dividido por 8. E aqui, o que, que a gente tem? A gente tem a nossa flag que indica se o timer estourou, ou seja, já chegou no valor limite. Então, isso aqui é muito interessante, que apenas o SysTick tem isso aqui de forma simples. Nos outros, você tem que usar comparador para fazer isso. No SysTick, é muito mais simples. Bom, e aqui, ó, registrador de comparação do contador. Apenas o SysTick tem isso aqui de forma mais simples. O que, que isso aqui faz? Eu posso definir um valor máximo, um valor limite. Eu quero que o meu timer conte até tal. É como você programa um despertador. Eu quero que ele desperta a tal horas. Então, eu quero que o meu timer conte até aqui. Então, você pode fazer apenas o seguinte: você configura esse valor máximo e você fica verificando apenas a flag para ver se ele atingiu esse valor máximo. Então, inclusive essa flag aqui pode gerar uma interrupção. Isso é muito interessante. Então, quando isso aqui atingir o valor disso, ele dispara essa flag aqui, ó. E você pode apenas ler a flag ou configurar essa flag para disparar uma interrupção. Bom, se a gente olhar aqui no nosso diagrama de blocos, o que, que a gente tem? O SysTick está lá na parte de PFIC, então o SysTick está aqui dentro do nosso processador. Aqui está o processador e ele está colado aqui, ó. Então, por padrão, ele já vem habilitado. Inclusive, eu nem sei se tem como desabilitar ele. Só que os outros, ó, timer 2, timer 1, assim como a gente ativou o clock na GPIO A, C e D, o timer 1 e o timer 2 é um periférico que está nesse barramento aqui. Então a gente tem que ativar o clock para ele, senão não vai funcionar. Bom, eu vou fazer um blink aqui usando agora a nossa função principal. Então, download. Perfeito. Então, por que, que eu fiz isso aqui? Para apenas demonstrar para vocês como essa função é. Então, se eu clicar em cima, botão direito, ir para definição, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho delay milissegundos. Só que não é essa função que usa propriamente dita o time. Ela até usa, só que ela faz um cálculo aqui para aumentar o valor em 1000 milissegundos. Bom, aqui o que, que eu tenho? Eu tenho aqui, como eu disse para vocês, comp, ou seja, o comparador, o valor máximo que eu posso chegar. Então, aqui, como eu estava mostrando lá no datasheet, eu tenho aqui o meu valor máximo, o valor atual de contagem. Isso aqui, ó, SysTick Controller, ele é o bit 0 desse registrador que controla o timer SysTick. O bit 0, o que, que ele significa? Se eu setar ele, eu inicio a contagem. E aqui, então, eu inicio a contagem, verifico para ver se houve o estouro, ou seja, chegou no meu valor máximo, e depois eu desligo o meu timer. Eu sempre tenho que ligar e desligar, a não ser que seja uma coisa que vai alterar o pino sem estar no seu programa. E essa daqui, ó, é a flag que vai gerar a nossa interrupção, aquela flag que eu mostrei lá.
entendeu? Aliás, ela pode gerar uma interrupção ou não. Você pode apenas ler essa flag aqui. Então, basicamente, se eu quiser eliminar essa linha aqui, vai funcionar. Eu não vou mexer aqui porque é a função padrão. Então, aqui eu tenho a minha flag. Eu sempre tenho que limpar porque, por exemplo, se eu acabei de contar, estourou e ativou a minha flag. Se eu abrir o meu timer e ficar verificando sem zerar isso aqui, vai sempre dar 1. Então, eu vou passar direto, entendeu? Eu não vou executar. Por isso que eu tenho que sempre que zerar quando eu estiver comparando com a minha flag. Mas eu não preciso usar a minha flag. Eu posso apenas comparar aqui dentro. Eu posso segurar aqui dentro enquanto o meu valor de contagem for menor que isso daqui, ó. Eu vou fazer aqui, mas depois eu vou voltar para o padrão, que essa função é padrão. Então, eu poderia apenas fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar. Não vou apagar aqui, ó. Então, comentei. Esse aqui é apenas a flag que chegou no valor máximo do contador. Então, eu faço esse cálculo aqui. Eu atribuo ao meu valor máximo, meu comparador, meu valor máximo, esse valor aqui. E aqui eu zero o meu contador. Eu vou começar a contar do zero. Ativo o meu contador. Aqui dentro, em vez de eu fazer tudo isso aqui, eu apenas poderia fazer o seguinte, ó. Enquanto o valor de contagem não atingir isso aqui, eu seguro aqui dentro. Como eu faria isso? Enquanto stick counter, Ctrl V, menor que o nosso valor de comparação. Saiu daqui, eu desligo meu timer. Vamos compilar e ver se vai continuar funcionando. Fazer o download. E como vocês podem ver, funciona perfeitamente. Inclusive, eu prefiro essa segunda opção porque ela é muito mais prática. Muito mais prática. Eu não vou deixar desse jeito aqui porque é uma função padrão. Bom, então basicamente os timers funcionam dessa forma. Eu tenho o meu valor de comparação no caso do stick, no caso dos outros eu não tenho esse valor de comparação. Eu posso usar um comparador para fazer isso. É diferente. Então, eu sempre vou ter em todos os timers o valor de contagem. Pelo valor de contagem, posso definir um valor limite e ele vai servir como esse daqui, ó. Então, isso é muito interessante. E você sempre vou ter esse ativador e desativador aqui. E como que eu executo duas coisas ao mesmo tempo? Bom, enquanto não for atingido o valor máximo do meu timer, eu vou executar essa travada aqui, ó. Só que essa travada, eu posso pôr alguma coisa aqui dentro, ó. Posso fazer disso. Então, posso criar uma função com essas mesmas definições aqui, usando o timer, seja se estico 1 ou 2, e aqui dentro eu coloco uma tarefa. Então, eu vou executar essa tarefa aqui enquanto meu timer não chegar no valor limite. Por que eu vou estar executando duas coisas? Bom, é simples, porque aí eu estou executando a minha tarefa aqui dentro, eu não estou tendo o trabalho de contar, porque o meu próprio timer está fazendo essa contagem. Então, por isso que eu executo duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso criar uma função que faça incremento. Eu posso criar uma função de temporização, quer dizer, um timer virtual. Eu posso incrementar uma variável e travar enquanto ela não for maior do que o meu valor limite. Então, eu faço um timer via software. O que eu posso fazer com isso? Eu posso setar um pino e usar esse timer via software dentro desse outro timer aqui. Então, eu posso tocar um sinal no alto-falante de 1 segundo, usando esse timer para temporizar o 1 segundo e usando uma outra função de temporização para executar esse sinal no alto-falante. Isso é muito
interessante. Essa foi a explicação do SysTick. Vocês vão ver que o timer 1 e o 2 é basicamente a mesma coisa, tirando que não tem diretamente esse valor de comparação. Você pode usar um comparador para fazer isso. Tanto um comparador via um valor que você coloque aqui, ou um comparador via hardware. Bom, então como eu tinha dito, como o timer 1 e o 2 é um periférico, eu tenho que ativar o clock deles para mim conseguir trabalhar com eles. Então, como a gente ativa o clock, a gente ativa no RCC. Então a gente vem no RCC, descrição de registradores. A gente tem que achar o clock enable, então vamos lá. Clock configuration register, clock interruption, a gente não vai trabalhar com interrupção, periférico register, periférico clock enable aqui, ó. HB periférico clock enable register. A gente vai ter aqui, ó, timer 1 e o timer 2 está aqui, ó, timer 2. Então a gente vai copiar isso aqui, ó. Timer 2 enable. Então eu tenho que setar o bit 1. Bom, então eu venho aqui e faço disso, ó. Ctrl V, mudo underline para seta. Indicou o meu registrador. Faço um bitwise e seto o bit 0. Aqui eu ativei o clock no meu timer 2. Então eu vou criar agora uma função para o timer 2. Então vamos lá. Void timer 2. Eu vou criar uma função de temporização. Bom, então agora a gente vai lá no nosso capítulo do timer 2. Capítulo 11, timer de propósito geral. Então, beleza. Aqui, como vocês veem, olha como é o diagrama. Essa parte aqui, ó, é a parte do registrador principal. E aqui, ó, eu tenho o meu prescaler e tem o meu contador. Esse auto reload aqui é se você quiser fazer uma coisa autônoma, sem estar dentro do seu software. O que eu tenho que fazer? Depois que eu ativei o clock no meu timer, eu tenho que achar os meus registradores de contagem. Então vamos descer até achar o registrador de contagem. Aqui, como eu tinha dito para vocês, a diferença do SysTick para os outros dois timers são isso aqui, ó. O SysTick era 32 bits. Esse daqui, de 0 a 15, 16 bits de contagem. Então aqui, ó, eu tenho o que? Count, ou seja, o meu valor atual de contagem depois que eu disparo o meu timer. Tenho o meu prescaler e tenho o meu auto reload. Esse auto reload eu pretendo demonstrar daqui a algum tempo. Bom, então se eu não vou usar flag nenhuma de interrupção, eu posso apenas setar o meu count e comparar um valor qualquer que eu colocar com a contagem do meu timer. Não posso? Posso, mas você vai ver o que vai acontecer. Timer 2 count, Ctrl C, colo aqui, ou seja, o contador do timer 2. Primeira coisa que eu faço, aqui eu posso usar igual, atribuição. Primeira coisa que eu faço, zero meu valor de contagem atual. E aí, antes disso daqui, o que eu tenho que fazer? O meu timer vai executar extremamente rápido. Porque eu estou trabalhando com o clock principal de 48 MHz. Então não vai dar para ver o nosso LED piscando. Então o que eu tenho que fazer? Tem que usar o prescaler. E se a gente colocar 48 MHz, 48 milhões de hertz, e dividir por 48 mil, a gente vai ter um tempo total durante um segundo de 1000 Hz. Isso vai dar o quê? Vai dar 1000 alterações por segundo. Isso aí já é familiar. É o quê? É 1 milissegundos, de 1 milissegundos a 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Então, o que eu vou fazer? Antes do meu valor de contagem, eu vou fazer assim, ó, Ctrl C. Vou colar aqui, ó, e vou apenas mudar aqui, ó, PSC, ou seja, prescaler. Vou colocar 48 mil. Então, meu clock de 48 MHz vai ser
dividido por 48.000, que vai dar 1.000 milissegundos. Então, beleza. Então, 48.000 timer 2, count zerado. O que eu teria que fazer aqui? Iniciar o meu timer. Bom, então a gente volta lá em cima, vem no primeiro registrador aqui, ó, timer 2, Ctrl 1, Ctrl C. E a gente vem aqui, ó, se a gente vir aqui, ó, enable clock, enable the count, ou seja, inicie o contador. Ele vai começar a incrementar count. Então, beleza. Então, eu tenho que setar o bit 0. Bit 0. Então, beleza. Então, eu já vou até fazer o desligamento do meu timer. Para desligar, end igual inverso. E entre aqui que eu vou fazer a minha comparação. Ó. Então, o que eu vou fazer? While. Eu vou criar apenas uma função de temporização. Mas você poderia fazer tudo isso aqui, ó. E aqui dentro você colocar a sua segunda função. Então, ó, enquanto ponto e vírgula, porque não tem corpo, não tem nada durante o meu while. Ou seja, enquanto timer 2 count, meu contador timer 2, Ctrl V. E aí eu vou colocar aqui, ó, 16, porque o valor máximo é 16, então não preciso de mais do que isso. C. Enquanto o meu valor do contador for menor que C, eu travo aqui dentro. Beleza, olha como ficou compacta a nossa função de temporização do timer 2. Só que ela não vai funcionar. Vou demonstrar para vocês agora. Vou substituir por timer 2. Timer 2. Timer 2. Vou compilar. Vou fazer o download. E não está oscilando. Meu LED está ligado 100% do tempo. Então não funcionou. Por que não funcionou? Eu vou demonstrar para vocês. Porque funcionou. Na verdade, funcionou. Só que eu vou demonstrar para vocês o que está acontecendo. Bom, eu tive que tirar a imagem dele do topo para conseguir enquadrar melhor. Então eu vou demonstrar para vocês em outra tela. Bom, como vocês podem ver ali, ó, por que não funcionou? Na verdade, funcionou. O nosso timer está funcionando corretamente. Só que o que acontece? Está rodando muito alto. Está rodando a velocidade de 23 kHz. Então, por isso que o LED está sempre ativo. Ah, mas você não disse que alterando o prescaler ele ia dar 1 milissegundos? Disse, mas olha para você ver. Tem um macete aí. Eu vou demonstrar para vocês agora. Bom, mas por que não funcionou? Vou demonstrar para vocês agora. A gente vem aqui, ó, o nosso diagrama de blocos do nosso timer, do nosso timer 2. O que a gente tem aqui, ó? Reset Enable, Up e Down. Isso aqui é o registrador de configuração do nosso timer. Essa linha aqui, ó, Clock Prescaler, ela é a mesma coisa do nosso Clock Int, então tem 48 MHz aqui. Essa linha entra no Prescaler, no Prescaler é dividido, passa pela Clock Count e entra no nosso contador. Então, beleza. Então, já chega aqui já dividido pelo Prescaler. Então, se eu configurei o Prescaler, por que o meu contador está contando rápido ainda? Por que o clock está chegando aqui é muito alto? Bom, isso é muito simples de se entender. Vou demonstrar para vocês agora. Se a gente descer e a gente chegar aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, contadores e periféricos. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a linha Clock Prescaler, que ela tem 48 MHz, ela é a entrada do nosso Prescaler para fazer a nossa divisão. Então, beleza. E se eu setei, por que não funcionou? A resposta está aqui, ó. Alterando o valor do Prescaler, não afeta imediatamente o nosso timer. Em real time, quer dizer, não afeta imediatamente. Então, aí o que está dizendo aqui agora? Ó? O prescaler, na verdade, eu vou simplificar aqui, não vou traduzir literalmente. Está falando que é o seguinte, o prescaler é atualizado
depois de um evento de atualização. O que seria esse evento de atualização? Tá aqui, ó. O evento de atualização inclui o bit UG que a gente tem que setar ele. Então, beleza. Sabendo disso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai chegar nos nossos registradores, vai caçar aqui, ó, o nosso bit UG. Ele está em algum dos registradores aqui. Então, ele vai estar aqui, ó, nesse registrador aqui, ó, timer 2, esse nome aqui, ó, Ctrl C. Então, beleza. Então, eu tenho meu bit UG, ó, Update Event Generation, ou seja, geração de evento de atualização. Então, eu tenho que setar esse bit aqui. O que a gente vai ter que fazer? A gente setou o nosso valor. Agora, a gente tem que atualizar para o timer esse valor que a gente setou no nosso prescaler. Então, a gente coloca o nosso registrador, aponta. E aí, a gente vai fazer o bitwise e a gente vai setar o bit 0. Então, beleza. Fazer a compilação. Fazer o download. E agora eu vou cortar para vocês. Cortar. E olha lá, perfeitamente funcionando. Ó. A gente pegou o nosso clock de 48 MHz, dividiu por 48.000, deu uma base de tempo de 1000 milissegundos. 1000 milissegundos vai alterar o pino de 1 em 1 segundo. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente tem que ler o datasheet minuciosamente, com muita atenção. Talvez uma coisa não está funcionando, você tem que ler linha por linha até você descobrir onde está o nosso problema. Então, o nosso timer está funcionando corretamente. Ele está fazendo a mesma coisa que o SysTick, só que aí eu posso usar o SysTick em conjunto com esse timer. Eu posso desenvolver uma função que faz um beep usando o meu timer SysTick, e dentro desse timer aqui eu uso esse timer para temporizar a duração do meu bit. Então, eu seto 1000 aqui, enquanto não chegar no meu valor de 1 segundo, então eu executo aqui dentro o meu beep usando o meu outro timer. Então, isso aí abre muitas possibilidades para você fazer projetos muito mais elaborados, muito mais avançados. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, funcionou perfeitamente a nossa função de timer. Só que é o seguinte, essa função está servindo apenas como uma delay comum. Como que a gente pode incrementar isso? Bom, o vídeo já está extenso, mas eu acho que é necessário demonstrar para vocês. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu peguei as componentes da minha função timer 2 e fiz o seguinte. Ó. Eu fiz um timer on, uma função timer on. O que essa função timer on faz? Muito bem. Essa função timer on, ela seta nosso prescaler para base de tempo de 1 milissegundo. A gente atualiza esse prescaler. A gente configura o valor do nosso counter em 0. E a gente liga o nosso timer. Beleza. A reset o que faz? Essa última linha aqui, ó. Ela desliga o nosso timer. E aí, o que eu substituí essa linha while aqui, que seria trave o programa enquanto não chegar a C? Bom, eu transformei esse count aqui, ó, em uma flag, porque como é a variável que se incrementa, eu fiz um define timer 2 flag. E aí, eu coloquei o seguinte, coloquei isso daqui dentro aqui, ó. Então eu vou verificar se essa flag atingiu o valor que eu estipulei, eu vou executar uma ação. Então, olha só como fica isso, ó. Eu vou fazer o seguinte. Então, timer 2 on. Antes do meu while, que eu não posso ficar repetindo isso dentro do while, não vai funcionar. Então,
que eu faço aqui, ó? Timer 2, on. On, ou seja, o que? Liga. Então, beleza. Eu nem vou usar a off aqui. O que eu vou fazer? Dentro do meu while, eu vou fazer o seguinte. If o quê? Timer 2, underline flag. Ou seja, se o meu contador for maior ou igual, vou deixar só maior. Pode ser maior ou igual. Maior que 1000 milissegundos, eu executo o que tiver aqui. Como eu vou fazer apenas um toggle, eu vou usar port C, que é uma redefinição para AltDR. Mas, como eu disse em vídeos anteriores, use AltDR apenas para coisas simples, como toggle. Então, port C, que é AltDR, inverte. Eu vou inverter o LED azul. Então, para o LED azul está no pino 3. Eu vou compilar isso aqui. Aliás, errei. Que aí eu tenho que fazer o seguinte, ó. Ctrl C. Quando eu executar a minha ação aqui, ó, eu tenho que zerar a minha flag. Então, vamos ver. Fazer o download. E funcionou perfeitamente. Já demonstro para vocês, porque o meu celular que eu estava filmando por cima aqui descarregou. Então, eu vou demonstrar para vocês, ó. Bom, então está ali, ó, perfeitamente funcionando corretamente o nosso timer, só que agora com uma grande diferença. Qual a diferença? Qual o ganho que a gente tem com isso? Bom, a gente olhando aqui, ó, eu estou sempre verificando essa flag. Só que esse while aqui está rodando a uma velocidade absurda. Está rodando muito rápido. E qual que é a vantagem disso aqui? Eu não estou travando meu programa nem com time, nem com a delay. Eu não estou travando esse programa. Eu estou verificando apenas a flag. E o que isso significa? Eu posso executar várias coisas ao mesmo tempo. Se eu faço isso aqui com o timer 1, eu já vou deixar inclusive o timer 1 dentro do arquivo. Se eu faço isso aqui com o timer 1, eu poderia colocar no timer 1 500 milissegundos. E aí o LED azul piscaria de 1 em 1 segundo. E o LED verde, por exemplo, piscaria de meio em meio segundo, de 500 em 500 milissegundos. Então eu executo duas funções ao mesmo tempo no meu microcontrolador. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Foi apenas um vídeo para demonstrar para vocês como a gente consegue trabalhar com nossos timers do nosso microcontrolador CH32V003. Pode servir também como exemplo para outros microcontroladores. Essa questão de atualizar o prescaler é muito interessante, porque talvez você está quebrando a cabeça aí e não está conseguindo trabalhar com os timers porque esqueceu desse detalhe de atualizar o prescaler. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, dê sugestões aí embaixo e se inscreva, porque nos 100 inscritos eu estou preparando um vídeo muito bacana, de um conteúdo muito interessante, que eu vou fazer diferente do que todo mundo está acostumado a fazer. É uma coisa que todo mundo já está acostumado. Só que eu vou demonstrar para vocês em uma outra forma que vai ser muito, acredito que vai ser muito útil nos seus projetos. Bom, então é isso. Se inscreva aí para mais novidades e até o próximo vídeo.